Os espanhóis começaram as grandes navegações, Vilela, décadas depois. Em 1415... A partir de 1415, Portugal já tinha descoberto ali Ilha da Madeira, Açores, já tinha contornado o Cabo Bojador ali no extremo ocidente da África, Sei. já tinha ido, né, chegado a lugares que ninguém nunca tinha chegado ainda. E os espanhóis ainda estavam lá na luta com os muçulmanos. Entendi. Não eram nem independentes ainda. A Castela e Aragão ainda eram dois reinos que estavam... Castela já tinha dominado Aragão nessa época já. Então, Castela... Mas tinha Navarra, tinha ainda... E tinha Granada, que era justamente o último bastião muçulmano ali, na Espanha. Tanto você vai pra lá, cara, toda a Não é? arquitetura, tudo É o que tem de mais rico muçulmano. É bonito pra caramba. Isso aí. Então, eles ainda estavam nessa briga e Portugal já estava criando o império. Foi o primeiro império global da história moderna. Então, muito dinheiro... Muito dinheiro. Muita vontade de criar esse caminho novo. Força de vontade. Mas uma coisa... Mas eles importam algumas mentes para ajudar isso? Sim, sim. Isso a gente não pode negar. O que Portugal fez, do ponto de vista inovador, foi o seguinte. Eles criaram uma nova tecnologia inovadora de outras tecnologias. Por exemplo? Então, por exemplo... Eles evoluíram muita coisa? Eles evoluíram muita coisa. Eles pegaram as velas latinas que já eram usadas pelos venezianos no Mediterrâneo. Tá. E eles adaptaram para as velas redondas, que faz aquele... Quando bonitão, pega o vento, faz bonitão, aquela coisa. Isso aí. Que isso é para... As naus? As naus, as caravelas, as carracas, os galeões, tudo nau invenção portuguesa. De caravela? Nau é maior. Tá. Nau é a mesma coisa de grande navio. Entendi. Carraca e nau são duas nomenclaturas muito próximas. São grandes navios. Então, eles começam com a caravela. Eles criam a caravela. Não existia caravela antes dos portugueses? Não existia caravela antes. Não existia caravela, não existia carraca, não existia nau, não existia galeão. Olha o que existia era galé. Entendi. De guerra. A mesma usada pelos gregos, romanos. Os vikings, quando vêm lá de cima, eles vêm com os barcos também, uns barquinhos meia boca também. Assim, a tecnologia dos barcos vikings, ela foi bem inovadora. A gente não pode também desconsiderar isso não. Porque, mas não dava pra atravessar o oceano. Não. Mas tem umas teorias, né? Que os vikings foram para as Américas. Mas eles chegaram mesmo. É mesmo? Já tem. Isso já é confirmado pela arqueologia. Confirmado? Eles chegaram no Canadá, né? Então eles já tinham esse conhecimento. Mas eles só atravessaram um oceano, o Atlântico Norte. Eles não desceram. Então, assim, foi um feito e tanto? Foi, a gente não pode negar isso. Para a época, foi um grande feito. Só que depois, quando eles foram conquistados, derrotados pelos cristãos e se tornaram cristãos, eles se trancaram. Entendi. Acabou. Então, esse conhecimento do que já tinha antes ficou meio perdido. Tá. Aí, por isso que a gente pode dizer assim, até corretamente, que Colombo também descobriu essa passagem para a América, porque até então ninguém sabia que existia. Entendi. Mas então, assim, uma tecnologia fantástica. Os primeiros canhões, as primeiras batalhas navais travadas por canhões que foram usadas nos 500 anos seguintes foi invenção portuguesa. O recarregamento dos canhões pela culatra, ao invés de pela boca. Sei. Os canhões de bronze, que eram mais resistentes, esquentavam menos. Então, muita coisa foi criada. E isso, um ponto interessante, com pesca. Com o conhecimento dos pescadores que começavam a explorar essas áreas do Atlântico Norte, Portugal começou a desenhar também mapas marítimos. Já tinha uma carta marítima mais desenvolvida. Já, graças a essa, vamos dizer, essa proximidade que Portugal já tinha com os pescadores também. Entendi. Então foi uma série de fatores que fez Portugal mudar o mundo, de fato. No aspecto tecnológico e mundial, geopolítico, né? E por que Portugal não se aproveitou dessas riquezas, desse pioneirismo? O que deu errado? Assim, uma série de decisões, porque talvez... Foi muito ouro, foi muita coisa, né? Muita coisa, claro. Eles tiveram... Eles conseguiram ter o poder do mundo na mão. Quando eles dominaram as especiarias da Índia, ninguém tinha tecnologia e ninguém tinha o poder para desafiar. Tanto que só vamos colocar assim, 120 anos depois só, que os holandeses
foram pro Oceano Índico. Entendi. E aí, na força, tiraram de Portugal, que já estava fraco, né? Então não tinha ninguém podia barrar isso. Só que Portugal se enfiou em guerras que não deveria ter se enfiado, foi pro norte do Marrocos com um rei que morreu sem filho. Putz. E aí entrou numa crise dinástica. Aí a Espanha, que tinha o Filipe II, que era um filho de uma nobre portuguesa, de uma princesa portuguesa, tinha o direito ao trono, se tornou rei de Portugal, levou Portugal para as batalhas deles. E aí foi uma série de acontecimentos, problemas que fez Portugal encolher cada vez mais e vamos dizer, perder o protagonismo.